Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar com a live com a psicóloga Franciele do Prado. Vou chamar ela já entrou aqui. É uma pessoa muito bacana, bem legal, adoro ela, adoro o trabalho que ela desenvolve. Oi, Fran, Oiê, tudo tudo? bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô, tu tá me ouvindo bem? Sim, me isolei já. Ah, já se isolou? Eu também já me isolei. Temos filhos, né? É verdade. Pequenos. Sim, Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quando buscar ajuda psicológica. E eu conheço a Fran já há um tempo, vem através de pacientes, né, das escolas. Eu conheço ela através das escolas. Ela trabalha, faz um trabalho muito legal aqui nas escolas de Farroupilha. E eu gosto muito do trabalho dela, né? Gosto muito do teu gostamos uma trabalho. da outra. É isso aí, gosto muito do teu trabalho. Sim, E aí eu pensei em te convidar para essa live, né, para a gente poder ter uma troca sim, e sim. poder. E o pessoal vai nos escrevendo aí né, suas dúvidas, ao longo da live, que nós vamos também respondendo. Sim. Então, né, Carol, acho que vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Sim. Então, meu nome é Franciele do Prado Andreassa. Eu trabalho em Farroupilha fazem 5 anos, né? Eu entrei na assistência social e depois que eu tive meu filho, quando eu voltei da licença, eu pedi para ir para a educação. Uhum. E então te conheci, né, Carol? Conheci Isso. teu pai, conheci Isso. todo mundo da educação. E no início eu estava atendendo, então, a grande maioria das escolas de Farroupilha. E esse ano, então, eu consegui ficar somente numa escola, que hoje eu atendo o Ângelo Chieli, né, no turno integral. E posso te dizer que profissionalmente eu estou bem realizada de ficar numa escola só, né, Carol? Porque a escola ela tem uma demanda muito grande, assim, então e precisa de uma constância. E quando tu trabalha em muitas escolas, às vezes tu fica só apagando o incêndio. Uhum. Então eu me sinto bem realizada de estar no Ângelo, apesar de ter ficado muito pouco tempo, porque a gente está aí com as aulas Sim. suspensas, né? Uhum. Agora a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, enfim, mas estou bem realizada. Sim, e que legal, né, esse caminho que tu foi fazendo ao longo, né, da tua trajetória aqui na prefeitura, né, na Secretaria da Educação, e agora poder ficar numa escola, tu vai poder te dedicar muito mais, né, a toda a comunidade Sim, escolar, né, pais, alunos, professores, né, uma demanda tão grande, né, é uma instituição, na verdade, sim, né. sim. Porque eu costumo dizer que agora eu vou conseguir tirar todos os meus projetos das gavetas, né? Porque em uma escola só aí tu consegue realmente desempenhar outros papéis, né? Não Sim, só apagar incêndio, como a gente uhum, costuma dizer, mas fazer trabalho sim, de prevenção, uhum, né? isso, uhum. Que é tão, a gente Enquanto fala tanto da questão da, do sintoma e das Uhum, dificuldades, né? Mas como é que a gente previne isso, né? sim. Com Uhum. um psicólogo dentro da Como que... escola a gente Isso pode é prevenir. Tanto que muito bem. temos a lei, né? Agora a gente tem Uhum. uma lei, não sei se as pessoas sabem, não sei como vai ficar agora, mas é um Sim. ano para implantar essa nova lei de que cada escola deverá ter um psicólogo ali. Então, eu acho que isso é Uhum. um ganho da nossa categoria, né, Carol? Uhum. Com Apesar de certeza. Farroupilha já está à frente disso, né? Opa, que Porque bom. sim, porque na verdade, como tem hoje atualmente tem só eu dentro das escolas, mas há uns 5, 6 anos já tinha outras psicólogas que acabaram Uhum. saindo porque passaram em outros concursos. Sim. Mas eu sempre digo que Farroupilha sempre pensou nisso. A gente não consegue Uhum. atender toda a demanda porque Não. Uhum. fazem 2 anos que tem só eu. Então é bem Uhum. difícil dar Sim. conta de Uhum. tantas escolas. Mas a Sim. gente vai conforme consegue, né? Sim. Vai andando, né? Às vezes, conforme o que eles também nos proporcionam, né? O que eles nos dão como, né? Como objetivo e vai fazendo aquilo que está dentro
né, dos nossos limites também, né? E até porque só apagar incêndio, a gente também acaba não se sentindo bem, né? E é importante fazer esse Isso. trabalho de prevenção, de tu poder dar uma atenção melhor, né, para essa comunidade escolar, né? Sim, sim. E agora estando no Ângelo, né? Uhum. Eles têm uma equipe diretiva muito boa, assim, é uma Sim. equipe Uhum. jovem, né? E Uhum. que eles aceitam muito bem, assim, tudo que é Sim. colocado, principalmente dessa questão de prevenção. O que que a gente faz Sim. para prevenir, né? Antes Uhum. Com que certeza. o problema apareça. Uhum, sim, e isso também vai abrindo horizontes até mesmo para os alunos, né? Para os adolescentes, principalmente, o trabalho da psicologia ali dentro, deles poderem procurar, olha, eu Sim, realmente tô com uma angústia, eu preciso conversar com a psicóloga, preciso, né, eu trocar uma ideia com ela. Eles acabam tendo esse, como é que eu posso dizer, esse aconchego, sim. E né, vou com a te dizer, escola. Carol, que como então esse ano eu fiquei no Ângelo, Uhum, até comentei com o Fernando, que é o diretor da escola, eu falei, eles estão vindo bater na minha porta e pedir, olha, eu posso conversar contigo. E que antes isso não costumava acontecer porque sim, eu estava ali um dia, no outro dia eu não não estava, né? tá. Uhum, Então agora a gente percebe assim essa busca deles, né? sim. Tanto que essa minha página do Instagram, ela só foi feita, claro que havia um desejo meu, mas Uhum, porque a gente começou a fazer um trabalho com eles em grupo, né? E uhum. eles queriam que os pais soubessem o que eles vivenciavam, Olha que né? bacana! E tu E foi acabou se por isso tornando que referência na escola, né? Tu acaba se tornando uma referência. e aí eles, tu podia colocar em algum lugar isso que tu tá explicando para nós, né? Porque o meu pai e minha mãe não entendem muito bem o que que eu tô passando. Uhum, Por isso que dentro dessa minha página, apesar de eu atender crianças, ela é uma página voltada para pré-adolescente e adolescente, né? uhum. Porque quando a gente fala adolescente, parece que é muito longe, assim, mas um Sim, pré-adolescente começa com 10 anos, 10 10, anos. 11 Aham, anos, sim. tu já vê algumas mudanças físicas, né? Que é o Uhum, que a gente vê quando olha assim, nossa, tá mudando uhum. muito essa parte física, mas aí vem toda a emocional. A adolescência ela é Sim. uma fase muito longa, né? É. Uhum, sim. Dizem que E. Oi? não sei dizer que tem que agora saíram novas pesquisas que a adolescência, né, o córtex pré-frontal, eles amadurece só aos 24 anos. Oh, meu Deus! Sim, É literaturas, né? São pesquisas e realmente, né? Todo o processo do desenvolvimento humano vem modificando cada vez mais, né? Essas fases. Antes, lá no meu tempo, se falava em pré-adolescência com 12, 13 anos. Hoje sim. é já antes, né? Com 10 anos, tudo isso vai tendo essas mudanças, né? Sim, e que bom, né, Carol? Porque assim, Uhum. aí a gente consegue entender um pouco de como funciona do desenvolvimento do adolescente, né? Porque a gente Sim, fala muito do desenvolvimento infantil, né? A infantil. gente sabe Uhum. muito do desenvolvimento infantil, Infantil. mas e cadê o desenvolvimento do adolescente? Não é, É. ela é uma Uhum. fase muito longa. Uhum. Um pré-adolescente de 10, 11, 12 anos, ele é diferente de um de 13, 14, Sim. Uhum. né? E a Uhum. gente coloca tudo no mesmo balaio, e não é. Não é? E assim, se nós fosse parar para pensar, né, fazer uma analogia de tanto do desenvolvimento infantil quanto do pré-adolescente, né? O desenvolvimento infantil ali nos 2 anos, a criança começa a caminhar sozinha, né? Ela fica mais independente. E aí já na adolescência, tu vai poder me corrigir um pouco mais, porque é o teu chão, assim, né? Começa também ali pelos 10, 11, 12 anos, né? Eles querem começar a voar, eles querem, né, seguir com a vida. Só que aí vem várias facetas, né? Quem sou eu, né? Qual que é a minha Sim. identidade, o que que eu quero para minha vida, vem vários questionamentos, e aí vem aqueles segredos do adolescente que às vezes também para os pais eu vejo que é uma dificuldade de entrar nesse mundo, né, do Sim. adolescente. Eu costumo dizer que a infância ela aceita tudo, né? Uhum, Se você quiser dobrar à esquerda, você pega a mão do seu filho e você vai dobrar à vai. esquerda, Uhum, né? Se você quiser parar, ele vai parar, porque ou ele vai uhum, estar no teu colo ou tu vai estar segurando a mão dele, né? isso. E na adolescência a gente tem que criar pontes, né? Eu sempre Uhum, falo muito sobre isso, assim, de criar pontes para que eles possam passar por esse caminho uhum, cheio de pedras, cheio de turbulências, sim. com limites, né? Porque a ponte Uhum, ela te dá isso, ela te dá esses limites, uhum, com uma proteção, mas que eles possam passar essa ponte sozinhos, uhum. né? Sozinhos, mas amparados, né? Amparados. Uhum, sim.
E a gente sabe que tem toda essa questão dos pais de deixar passar essa ponte, né? Aham. Isso mesmo. E aí Como é vem que eu deixo ele aqueles. passar? Uhum. E aí vem aqueles pais que aí a gente se depara, né? Que eles olham para o adolescente deles, né? Como é que foi a minha adolescência? E aí eu acabo permitindo, eu não permito. E aí vem hoje como o mundo está também. Então são vários pontinhos aí que acaba às vezes também dificultando até para o adolescente passar essa ponte em determinados momentos, né? Sim, porque aí a gente tem que pensar sempre em algo que é muito importante, é qual é o estilo parental que a gente fala, né? O Uhum. que é o estilo parental? Como é que é esse pai? Ele é um pai mais permissivo, é um pai mais autoritário, ele é um pai que deixa aí, mas tá dentro da ponte, sabe que Ponte. pode Uhum. ir, mas que tá olhando, né? Sim. Então, é um momento bem complicado para os pais também, porque Uhum. eu acho que isso que tu colocou é bem importante, assim, a gente precisa também olhar para nossa adolescência, né? Uhum. Para Sim. como foi a tua adolescência e como é que tu vai Uhum. lidar com isso agora. Sim. Uhum. Porque a gente acaba revivendo, né, Carol? Uhum. Sim, revive, revive, fica as memórias, né, ali armazenadas e sem os pais às vezes se darem conta, eles acabam revivendo, né? Então, com o processo terapêutico, acredito que fica mais fácil para eles poderem entender um pouco mais essa adolescência e entender a adolescência deles, né? Porque foi diferente, é diferente, né? Sim, sim. Porque, claro, hoje em dia, essa questão de ir e vir, Uhum. ela realmente, ela não é mais como era, por exemplo, na minha adolescência. E olha Uhum. que eu Não. fui Uhum. adolescente fazem há 20 anos atrás eu tinha 18, né? Então, muitas coisas mudaram, né? Sim. Agora tem essa questão do temperamento do filho, que a gente Uhum. tem que Tem. sempre observar, Uhum. e do estilo que esse pai conduz, Conduz. né? Uhum. Sim. Porque Uhum. como é que a gente, eu não quero que faça isso porque vai errar, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu lembro que eu tentei fazer na minha adolescência e não deu certo. Como que ele vai aprender? Uhum. Fazendo, não há Fazendo. Sim. outro jeito. Não. Mas Uhum. assim, quando a gente diz fazendo, não é fazer sem limite, Não. sem Uhum. é fazendo com alguém ali te orientando, né? Uhum. Com Te segurança. E que os é, pais também se sintam seguros, né, em poder permitir dizer, olha, eu tô aqui, eu tô te olhando, né? E isso é muitas vezes o que o adolescente busca também. sim, porque o que a gente, muitos pais comentam, né, que uma das coisas que muda muito é dessa questão de isolamento, né? Uhum. Ai, mas não quer falar comigo, tá trancado lá no quarto, o que que eu faço? Vai lá, bate na porta e Uhum. diz: Oi, tudo bem? Tu quer alguma coisa? Quer um Uhum. lanchinho? Porque a gente tem que criar momentos mágicos Tem. com Uhum. eles. Sim. Vem assistir Porque às uma TV vezes eles. comigo, né? Que seriado tu tá vendo? Vamos ver Uhum. um seriado? Uhum. Porque se a gente não deixar ele trancado no quarto, isso Uhum. não vai resolver, Não, não vai. né? Agora, querer que fique grudado o tempo inteiro não vai mais acontecer. Não. Uhum. Não. Uhum. Que o mundo, a prioridade agora é o quê? É amigos, Uhum. escola, amigos, Amigos, escola, primeiro, né? O up paz. dos ups. Uhum. É o up do up, né? Os Só que eu amigos. acho que isso mexe muito, né? Com os pais, esse Uhum. afastamento. Que Sim. a dor que eu sinto, principalmente das mães, é o afastamento Uhum. que acontece, né? E que ele precisa acontecer. O Sim. afastamento precisa acontecer para que eles Uhum. possam buscar quem eles são, Uhum. né? Sim. Mas ao mesmo momento pensando nessa questão de afastamento, né, que seja um afastamento saudável, né, que os pais possam saber, olha, é um momento de deixar eles, né, lá no quarto, mas também eu tenho um momento de poder chamar eles para poder ficar perto, para mim poder participar um pouco dessa vida, né? Tem que ser algo que possa ter um equilíbrio ali, né? Sim, sim. Não, é por isso que eu digo, você tá trancado no quarto, vou deixar lá. Não, não é para deixar lá trancado Uhum. no quarto, né? Bate lá, pergunta, sei lá, ou cria algumas estratégias. Olha, na quinta-feira é o dia que tu vai inventar alguma coisa pra gente comer, Uhum. né? Tu e o teu Sim. irmão, se tiver irmão. Uhum. Tem que ir puxando, né, Tem. Carol? Uhum. Não é Sim, tem. puxar o tempo inteiro, mas fica Não. assim, Tem que criar tu esse arruma a vínculo, mesa pra né? mim,
o vínculo ele existe, né, Ele Carol? existe, sim, O não, que eu digo, acontece é que ele vai sim, se vai distanciando distanciando. por O essa que eu, questão de isso. O que eu falo do vínculo é de aproximar, na verdade, né? Tem que ir buscando essas aproximações, essas ramificações, né? Tem que ir isso. puxando, né? Até aqui tem a Paula que está dizendo o ninho vazio, Sim, né? sim. Que os pais acabam, Porque imaginem, né? É aquele sim, bebê. A gente tem bebê pequeno, né, Carol? é, uhum, Então é aquele bebê assim que tu conduz ele, né? Tu vai uhum, conduzindo. Quer dizer, tu sim, ainda conduz o teu. O meu ele já quer fazer tudo sozinho, né? Mas tu vai conduzindo. vai Quer fazer conduzindo, sozinho? Faz. Ah, uhum, ontem quis quebrar ovo, né? Ele uhum, já desde muito cedo ele é meio independente assim. Então tá, quebra o ovo, mas eu tô ali uhum, acompanhando ele. sim, Eu acho que uhum, é nesse sentido que é vale isso, para os uhum, pais de adolescente sente também, também, uhum, né? Quer quebrar o ovo? Pode quebrar o ovo. Então eu vou te ajudar a quebrar esse ovo, mas eu tô uhum, aqui te olhando, te amparando, uhum, né? sim, E aí a gente tem ele só pra gente, né? Aquele tem, uhum, corpinho fofinho, aquele uhum, beijinho que te sim, dão. uhum, Ai, oi, mamãe, tu chegou. Que, nossa, aquilo é assim, tu uhum, ganha o teu dia. Só que quando chega nessa fase, não tem mais tanto. tem, uhum, A gente tem que sempre cuidar também, assim, ó, porque pode ser que existem adolescentes que não vão passar por isso desta forma, né? sim, Não é com todo certeza, não é todo, adolescente que vai passar por isso, não, mas o distanciamento ele vai acontecer vai acontecer, de uma forma, num grau menor ou num grau maior. uhum, Mas o que eu quero dizer assim, aquele corpo fofinho, gostoso, cheiroso, ele vai mudando, né? Vai começar a aparecer na puberdade ali as espinhas, espinhas, o corpinho cheiroso vai ter chulé, e aí vai começar a aparecer os pelos. E aí uhum, é uma fase muito difícil, gente, porque senão eles sim, começam a mudar muito fisicamente, uhum. E eles têm que dar conta disso, né? psicologicamente e dar conta de tudo isso. Uhum, Né? E aí tem esse afastamento, aí o pai e a mãe começam a cobrar porque que está trancado no quarto, e aí não quer tirar foto. Outro dia uma mãe me uhum. disse, Franciele, não quer tirar foto mais, não quer mais tirar foto, sem uma espinha que não quer tirar foto. Gente, lembrem quando vocês eram adolescentes, Antes, uhum, sim. E né? aí eu também Que tem pensar, né, toda que essa aí questão da uhum, autoestima. da autoestima, sim. E aí também pensar que aí os pais também se dão conta, né, depois, né, vão se dando conta, tá, mas eu sou pai de adolescente, e aí como é que é isso, né? E ter que dar conta de todas essas modificações também, poder aceitar Sim. que aquele Esse bebezinho corpo, cheiroso tá mudando. que a gente fala teoricamente, né, Carol, que é a perda do corpo infantil, porque o Infantil, corpo uhum, vai sim, mudando vai mudando. Uhum, e o pai não vai mais ter aquele corpinho cheiroso, gostoso, né? Talvez uhum, quando chegar em casa vai ser oi, né? E uhum, vai pro quarto, não vai mais ser aquele abraço gostoso assim de oi, uhum, mamãe, sim. vamos fazer o que hoje de tarde? Uhum. Né? Então eu sinto muito assim que tem essa questão da dificuldade dos pais lidarem, como ela falou, desse ninho vazio, dessa Desse ninho perda vazio. desse Uhum. Isso. corpo Uhum. infantil, desse Uhum. distanciamento, né? Da Então por criança, isso né? que Que perdeu, né? Que na verdade não perdeu, né? Mas enfim, que a criança cresceu e preciso, né? Também modificar enquanto mãe, enquanto pai. sim, porque por isso que a gente fala assim desses momentos mágicos, né? O que que é momentos mágicos? A gente pode dar exemplo, mas ninguém melhor do que uma mãe e um pai para saber que Uhum. momentos são esses, né? São Como é esses. que tu Uhum. faz para se ligar ao teu filho? O que que ele gosta de comer? Ah, gosta de Uhum. comer panqueca? Aí vai fazer a panqueca? Não, talvez tu convida para fazer a panqueca, porque aí Uhum. tu tem um momento que tu fica mais juntinho, Uhum. né? Do que ir lá e entregar a panqueca. Entrega a Não que você panqueca. não Uhum. possa ir lá e levar Uhum. um refri, um suco, alguma coisa, mas de criar esses momentos Sim. e Uhum. de como é difícil também, né, lidar com esse vocabulário que às vezes fica muito monossilábico, né? Uhum. Que é, aham, sim, mãe, tá bom, já vou, né? De uma Uhum. criança que era uma tagarela, que chegava em casa e Uhum. contava tudo o que acontecia na escola. Né? Como Então, assim? os pais também precisam se reformular Sim, até com em como certeza. pedir, como é que foi na escola hoje, porque vai ser assim, Sim. tudo igual, normal, Uhum. né? O que que foi, o que que aconteceu de mais legal, o que que, né, o que que É. modificou, o que que tu gostou, o que que tu não gostou, né, poder fazer essas perguntas. Mas também eu fico pensando às vezes, né, que dependendo das famílias, né, também isso também não está instaurado e eles precisam, os pais precisam modificar, que é essa comunicação,
sim. Porque antes É vem que, a na criança verdade, falando, né? Vem a criança falando, e aí, de repente, essa criança para porque cresceu, virou adolescente, tá ali na adolescência, mas aí aquele pai e aquela mãe também precisam modificar essa questão do diálogo e também de se aproximar. E também tem pais, às vezes, que eu vejo que tentam muito aproximação, mas que não conseguem, né? Entrar nesse mundo do filho, né? Ou da filha, enfim. Não sei o que sim, que tu é pensa que sobre isso. penso que tudo começa na infância, Uhum. né? De que o que que tudo, porque pode ter pais aqui que não tem filho adolescente Uhum. ouvindo a gente, né? Sim. Mas que tudo é uma construção, né? Tudo é uma construção. Ah, então não tem mais o que fazer. Não, não é isso, Uhum. né? Uhum. Sempre tem o que fazer. Sempre tem esses momentos, porque cada um sabe do que o seu filho gosta, Uhum. né? Sim. E o que a gente não pode fazer é desistir. Ai, tá trancado no quarto. Deixa que tá trancado no quarto. Não, a gente não pode Não desistir. pode. Porque por mais que eles acreditem, porque eles acreditam, que eles Uhum. não precisam mais nem do pai nem da Da mãe, que mãe. tudo que o pai e a mãe falam é brega, Uhum. e ai, olha o que a minha mãe tá falando, né? Uhum. Eles precisam muito da gente. Muito, Muito. muito. Só que Uhum. eles não sabem. Só que se tu for e dizer, faça assim, 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 ah, não vai dar certo. Não, Porque com certeza não. é o pai e a mãe impondo. Vocês já perceberam que sempre tem alguém na família que o adolescente ele tem um pouco mais de afinidade. Ou é Uhum. um tio, ou é um primo. Primo. Uhum. O tio ou o primo pode falar a mesma coisa que o pai e a mãe falaram, mas não tem o mesmo peso, né? O que o primo falar tá Verdade. valendo. E pode ter sido a mesma coisa, Mesma coisa. mas não tem o Uhum. mesmo Não peso. tem. Uhum. Porque essa é a fase de contestar pai e mãe. Sim. Uhum. Sim. A gente É... contestou pai e mãe. Sim, com Lembrem-se, certeza. de novo, lembrem-se de quando vocês eram Não pai. adolescentes. Uhum. Isso mesmo. A É. gente questionava, a gente Uhum. achava brega deixar na frente da escola, né? A gente não queria nem falar da gente para um outro Uhum. colega, nem pensar, e Não. continua Uhum. valendo a mesma coisa. Sim, Ninguém gosta continua. de ser exposto. Sim. Mas, Uhum. mas aí, né, Carol, a gente. Então faz como? Uhum. Né? Se aproxima dos Se amigos do teu aproxima. filho, Uhum. Tu se sabe que aproxima uma dos pais dos teus dos filhos, dos pais deles, deles, tu sabe que convida para. uma das coisas que eu quando vem, né, para mim na clínica, eu também, eu sempre, né, eu oriento os pais, né, convida os amigos para ir lá jantar, fazer uma pizza, uma noite de pizza, uma noite de cinema em casa, fazer algo diferente para poder estar próximo, né? Tá porque ali tá ali, Tá ali? tu tá em casa, Isso. né? Uhum. Porque e aí tu vai conhecendo um pouco também os pais desses colegas, né? E aí Uhum. vocês vão começar a se dar conta de que os conflitos eles geralmente mudam só de endereço, Só de endereço. né? Uhum. Só que a gente fica mais fortalecido quando tem uma outra pessoa que passa Uhum. por algo parecido, né? Sim. E quando a gente traz eles para perto da gente, para perto de casa, a gente abre um espaço para eles, Uhum. né? Onde eles podem ser eles e que a gente de certa forma está assistindo. Tá assistindo. Uhum. Sim. Com certeza, né? E é importante isso. Até porque o adolescente, por mais que assim ele acha brega, por mais que ele tenha a questão da vergonha, o adolescente ele acaba gostando, né? Sem tem aquele gosto no finzinho, né? De não, meu pai e minha mãe estão me vendo, meu pai e minha mãe, né, estão participando, estão aqui perto, então só não admite, né? Mas o adolescente gosta disso também, ele quer um Sim, pouco ele acha esse afeto. legal. Uhum. Sabe que eu lembro que na minha casa sempre teve muito isso, assim. Eu não sou de Caxias, né? Eu morava numa outra cidade e meu pai e minha mãe sempre foram muito abertos, assim. Uhum. Eu lembro que às vezes de madrugada a gente chegava das festas, enfim, minha mãe descia e fazia tipo lanche para nós. Aquilo era tão Olha que bom, legal. sabe? Uhum, sim. E eu não sentia ela como estar invadindo. Uhum, Eu sentia sim. assim como um cuidado, uhum, né? Porque a sim. gente chegava morto de fome, né? Porque o Uhum. adolescente tem uma fome. Uhum. A gente chegava morto de fome e ela fazia. E eu sentia isso como um cuidado, mas ao mesmo Sim. tempo eu sabia que ela estava querendo, né? Uhum. Dar uma sondada, ver Nada. quem é que Uhum. estava por ali. Sim. Tu sabe Esse é o que. cuidado, né? Uhum. Esse é É o esse que é o cuidado, porque cuidado. ela ia ali, fazia aquilo e saía. Uhum. Bom, Sim. chegou, deixa eu ver como é que ela chegou. Uhum. Como que Quem é ela que tá tá? junto?
né? Pronto, tá aqui, posso voltar. Tu sabe que para mim a minha mãe ela ia me buscar nas festas e eu adorava isso, sabe? Ela combinava comigo, nós combinávamos um horário e ela vinha me buscar e eu adorava. E aí às vezes ela não vinha e vinha um pai de uma amiga minha buscar, enfim, então isso era bom, sabe? E aí a minha mãe tava no portão me esperando, mas eu chegava, ela, né, ela ia dormir, eu ia dormir e assim era. Então eu tenho essa lembrança assim e o quanto era gostoso isso, sabe? Dela poder tá realmente participando ali da minha vida um pouco, né? Sim, a Raquel está falando aqui, ó, cuidado sem ar de cobrança. Só que aí o que que acontece? Demorou muito tempo para minha mãe começar a se dar conta disso, né? Eu tenho, por exemplo, eu sou mais velha de 4 irmãos, né? E eu lembro que o início da minha adolescência foi muito difícil porque ela não conseguia entender. Então eu digo que a minha mãe, ela foi uma mãe para cada filho, porque ela foi Pra quatro. aprendendo a lidar com essa fase, né? Sim. Ela passou de um autoritarismo para uma permissividade e ela foi se modulando, porque a Pode gente modular. não é a mesma mãe para Não, cada filho, né? não, com Eu não certeza vou não. ser a mesma mãe para um próximo filho meu, Não. porque eu não sou mais a mesma, né? Isso a gente tem que se dar conta, a gente não é Sim, mais o mesmo. sim. A E gente aí, aprende, né? sim. E aí o que ela fazia contigo lá com o teu irmão mais novo foi totalmente diferente depois, né? Se tu for, né, parar pra olhar, algumas coisas foram diferentes. Sim, porque a gente muda, né? A gente Muda. aprende, graças a Sim, Deus, graças a né? Deus, né? Sim. E poder fazer essas evoluções é tão bom, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa, Carol. Sim. Deixa Pessoal, eu se ver vocês aqui. têm alguma dúvida, podem nos perguntar, podem escrever aí para nós. Estamos gostando de ver as pessoas participando da live conosco. Eu acho, Carol, que a gente pode falar um pouco do tema, enfim, né? Sim, Que com é certeza. que Falamos bastante do adolescente e dos pais também, né? quando buscar essa Ah, essa ajuda, ajuda. então, né? E aí acho que vamos falar de criança e adolescente Sim. mesmo. Acho que nós já que estamos falando dos adolescentes, vamos falar um pouquinho do adolescente de buscar e aí depois seguimos para a criança, pode ser? Seguimos nesse gancho assim. Não sei, Sim, né, como é que para ti surge assim, Fra, como é que é isso, como é que tu vê isso que vem dos adolescentes assim, essa busca lá na escola e na clínica assim, através dos pais, porque na clínica normalmente são os pais que buscam, né? é o que eu te disse, assim, a infância, ela aceita tudo, né? Então o pai pega na mão da criança e diz, você vai para o psicólogo, Psicólogo. né? Uhum. Com adolescente, o que eu tenho percebido na escola? Eu tenho percebido na escola que muitos pais não querem levar, né? Muitos chegam e me dizem, a minha mãe não quer que eu fale contigo, né? E aí aquilo me chama até, por que tua mãe não quer que tu fale comigo? Ah, ela não quer que eu fale contigo, a minha mãe quer que eu te fale só até tal ponto, né? E isso me chama muito atenção porque que imagem eles têm desse nosso trabalho, né, Carol? Sim. É que ainda Então, assim, existe um tabu, né? Ainda existe um tabu e as escolas agora é uma outra oportunidade para poder fazer um novo trabalho com esses pais, né? Para ter uma abertura melhor também. Porque eu também sinto isso no consultório, sabe? Na clínica, assim. Porque às vezes os pais querem saber, tá, mas o que vai para casa e não conversa comigo, não me diz o que aconteceu, né? Na sessão. Então, sim, assim, eles sim. têm essa curiosidade em querer saber, enfim, e eu vejo isso muito da relação que eles têm, né, com os filhos e também de poder estar falando um pouquinho desse processo. Então, acho que com a escola agora, tendo psicólogo, tudo isso também vai se modificando, tu vai podendo mostrar isso para esses pais, né? Porque como eu te disse, a adolescência a infância aceita tudo. Tu pega na mão da criança Se tu e tu vai. leva, né? Agora, quando chega ali na adolescência, começa essas questões, né? E o que eu tenho percebido muito também é a desvalorização do sentimento do adolescente. De que, isso é frescura, isso é uma fase, tá fazendo para chamar atenção quando aparece essas questões de automutilação, Mutilação. né? E para chamar atenção. E realmente isso me deixa bem preocupada.
né, Carol? Porque a gente sabe tudo que Sim, envolve essa questão da de automutilação. mutilação. Uhum, Ninguém se corta, gente. uhum. Ninguém se corta para chamar atenção. Primeiro Não. porque dói, Sim, dói dói, muito. Dói. né? Quando a gente corta alguma coisa, Uhum. tá cortando uma cebola. E A corta o dedo. cebola, aquele cortezinho assim, aqui Sim. Uhum. dói Uhum. uma semana, Mano. Uhum. né? Então, eu percebo isso, assim, de alguns pais, essa falta de não valorizar o sentimento, não validar, Não essa é a palavra, validar. não Isso, validar o validar. Uhum. sentimento do filho, Sim. Uhum. né? Então, e aí, então, eles pedem, né, para fazer terapia, e vou te dizer que a grande maioria não é. Da realidade da escola, Da escola. né? Uhum. Da Sim. escola é bem complicado. E olha que isso é Porque tão se tu for grave, né? pensar, Carol, quantos eu já te encaminhei? Uhum. Sim. Quantos chegaram, Poucos. né? Uhum. Então, existe sim essa questão. Porque aí a Sim. gente tem que. Porque quando um filho não tá legal, a gente tem que olhar pra gente também, né? Enquanto Uhum. pai. Sim. Uhum. E aí, às vezes. Que Porque quando a pai eu gente tô faz um sendo, atendimento uhum. Que mãe eu estou infantil, sendo, o que que eu tô fazendo, como é que está sendo essa relação familiar, né? porque a gente que trabalha com criança e adolescente, a gente trabalha muito com os pais. Quantas vezes já Uhum. chegou criança no consultório e que tu sabe Uhum. que quem vai ter que ser atendido é o pai? Pai. Uhum. E Uhum. quantos pais não admitem isso, né? Sim. Uhum. Ou, De ou que a não. criança Uhum. ela A está criança é o manifestando sintoma. um sintoma. Uhum. Sim, a E aí o criança é o que é o sintoma. sintoma, né? Para quem Uhum. não entende muito, o sintoma é a forma com que esse pai está lidando com essa Uhum. criança que está fazendo ela reagir daquela Sim. forma. Então, às vezes, Oi, quando tu Gi, faz só um pouquinho. essa Fran, a Gi. Oi, Gi, agir, tudo bem? Tu eu tava cheguei a me falando. perder, que agora veio Sim, agir. tu tava falando dos pais quando Não, eles da procuram. orientação dos Isso. pais. Por Uhum. isso que quando a gente vai fazer essa orientação de pais, a gente vai desde o estilo parental que eles Tá. têm, Uhum. né? Que é Sim. Uhum. o estilo parental é a forma com que A eles forma que. lidam com as Uhum. situações que Sim. vão Uhum. acontecendo. E quando tu começa a orientar esses pais num caminho Uhum. dentro das possibilidades que eles têm, uh, eles vão te trazendo como as coisas vão mudando, né? Porque Sim. cada pai faz o melhor que pode dentro daquelas condições que tem, né? Uhum. Mas a gente Sim. sempre pode melhorar, Uhum. Sim, com né? certeza. Só que levar um filho para terapia sempre foi muito claro na minha cabeça, assim, que mexe com algumas coisas dos pais, né? O que eu tô Uhum. fazendo de errado, Sim. O né? E a pergunta teria que ser: o que eu posso fazer para que que tu melhorar? pode Tô te fazer? trazendo ele aqui para dizer, me diz o que eu posso fazer para melhorar, Uhum. né? Porque tem muito essa questão da culpa, né? Sim. E aí também tem assim, quando, né, quando os pais trazem, né, estão trazendo, eu tô trazendo para ti trabalhar com ele, né, com o adolescente ou com a criança, do tipo, não quero muito contato, e aí tu É. começa a Como se ele perceber que fosse um indivíduo isolado, isolar. ele Uhum. morasse numa ilha e ele Sim, chegou uhum. agora. Uhum. E o filho não é sozinho, né? Aquela criança não veio sozinha ao mundo, o adolescente não está aí sozinho no mundo, tem um pai, tem uma mãe, tem um responsável, né, que está ali e que também faz parte desse sistema, né, e faz É, muito e precisa estar presente numa psicoterapia, na terapia, né? eu costumo dizer que quem atende criança e adolescente não atende só criança e adolescente, Não, atende pai e mãe e todo não. um sistema familiar Uhum. e uma forma e cada família tem uma forma, tem uma crença, tem Sim. então e a gente fica com eles na grande maioria das vezes 50 minutos por semana. Sim. Como é que a gente vai fazer esse trabalho sozinho, Não. né? Por isso que essa participação dos pais, ela é de extrema importância, até porque eles depois em casa vão dar continuidade, né, na terapia, né? Eu sempre falo que quando vem paciente para terapia, né, ele também automaticamente pro sistema dele também está fazendo terapia pro sistema dele, né? Mas esse sistema precisa também estar ali do lado, porque se não estiver, não vai funcionar. Sim, porque a gente precisa da ajuda dos pais. Isso não. Terapia Sem, infantil, sem pai, sem que. não tem. Adolescente, eles costumam achar que não, mas a gente precisa dos pais Sim. junto, Uhum. sim, né?
até para fazer alguns combinados, algumas coisas. Mas não se trabalha. Na verdade, a gente Não, basicamente atende 3 pessoas, criança, pai e mãe, é mãe. Uhum, né? é bem São isso. 3. São 3. Uhum. E aí vamos falar até um pouquinho, eu acho, das demandas, assim, pelo menos, né, um pouco, né, porque tem tantas demandas que surgem, né, tanto para terapia infantil, terapia de adolescente, né, e tem muito a questão do comportamento agressivo, e que às vezes aparece na escola, às vezes não aparece em casa, às vezes aparece em casa e não aparece na escola. Sim, da influência do ambiente, né? Isso. Uhum. É, o Eu, que, o que tem muito na escola é da agressividade, né? uhum. Porque o que acontece na escola? Na escola é onde a coisa aparece, Aparece. né? Uhum. É onde as coisas aparecem na escola. Então, professor, até porque aí existe um outro sistema olhando para essa criança, né? Uhum. Sim. E uma professora sempre vai se dar conta quando aquele aluno que estava rendendo bem, de Decai. repente não está mais rendendo, né? Que isso é um sinal de que alguma coisa pode vir Uhum. a estar acontecendo. Ela pode ser algo muito pontual, né? Na Uhum. família, que possa estar acontecendo na família dessa criança, né? Uma separação, o nascimento de Uhum. um irmão. Aí abre-se um leque, né, Carol? Sim. Uhum. Mas sempre costuma aparecer na escola porque aí tem muitos olhares em cima Uhum. dessa criança, Sim. né? Mas assim como pode acontecer, pode regredir, Sim. pode ter Às essa vezes aquela regressão. criança que é muito comunicativa para de falar, fica mais na dela, né? Também tem, né? Tem alguns comportamentos que acaba modificando, assim. Sim, outra coisa que aparece muito, déficit de atenção, Uhum. hiperatividade. Hiperatividade. Porque, na verdade, isso do déficit de atenção e hiperatividade é algo que a gente, que é sim, a gente sabe que 5% das crianças, elas têm Uhum. déficit de atenção e Atenção e hiperatividade. Isso quer hiperatividade. dizer Uhum. o quê? Que a cada 30 crianças dentro de uma escola, uma vai ter. O que Uhum. a gente tem que ter muito cuidado é de diagnosticar muito bem essa Uhum. criança, né? Porque a Sim. gente já passou por uma fase em que todo mundo tinha déficit de atenção e hiperatividade, e Uhum. Ritalina, Venvance, Uhum. né? E do cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes pode ser um sintoma que Toma. essa Uhum. criança está Sim. apresentando, Uhum. né? Que um sintoma é diferente de ter um Um diagnóstico. diagnóstico. Uhum. Sim. Também tem muito a questão do TOD, né? Que é o transtorno desafiador de oposição. Também, Que também precisa de um diagnóstico muito sim, bem precisa, feito, bem porque preciso, depende né? da fase, por exemplo, depende da fase que essa criança tá, ela Uhum. vai se opor, Sim. Uhum. né? Já pensou Sim. ali, fase que a criança começa a descobrir quem ela é, a dizer não. Ah, nossa, meu filho, ele só me diz não, ele só. E aí começa a surgir. As pessoas elas têm acesso a algumas informações um pouco equivocadas, né? Uhum. Por isso que Sim. é tão importante. Leva para alguém que faz um diagnóstico, Sim. né? E quando esses casos, né, quando a gente percebe, né, é importante a gente poder falar que precisa de um acompanhamento com o psiquiatra, né, de perto, Sim, até porque é uma sim, questão sim. neurológica também que está ali, né, uma questão orgânica. Sim, porque aí vem muito essa questão do rótulo, né, gente? Uhum. De, Sim. é preguiçosa, não consegue prestar Uhum. atenção, não consegue. Só que às vezes o que está por trás realmente é algo que vai além daquela Que vai. criança, Uhum. né? E o quanto muitas crianças sofrem, realmente, Sim. quando elas Uhum. têm, né, Uhum. esse déficit, né, de Uhum. tanto de De atenção ou hiperatividade, atividade. Uhum. é muito complicado. Sim, é um sofrimento muito grande, né, E aí, que eles têm. quando ela está, principalmente nessa fase da alfabetização, e ela não é diagnosticada, quanto ela perde, né, Carol? Uhum, sim. Perde também na questão da aprendizagem e também acaba perdendo até na questão de relacionamentos, né? Dentro da escola, né? Porque às vezes tem crianças que nem se aproximam, dependendo de, né? Dependendo de como está essa hiperatividade, se tem junto ali uma outra comorbidade, como o TOD, que às vezes pode ter junto, né? Então, e isso acaba também dando um isolamento, deixando essa criança num isolamento, né? E Sim, isso porque acaba também isso entrando num acontece muito sofrimento. com criança que é mais agressiva, né? Agressiva, isso. E aí eu acho que o que os pais têm que fazer, num primeiro momento, é pensar, por que é que meu filho está tão agressivo? Agressivo. Uhum. Aí olha para ti.
né? Uhum. Olha pra ti. O que que tá acontecendo na tua Sim. família, na tua casa? Você é agressivo? Quem é o agressivo? Sim. Ah, não, Uhum. aqui em casa não tem ninguém agressivo. Tá, ok. Então, por que que ele tá usando esse mecanismo? Isso. Uhum. Né? Porque tudo vai passar pela gente. Sim. Até porque é uma forma que a criança usa para se defender também, né? Ela acaba, né? Ela quer se defender e ela não sabe nem como lidar com tudo isso, né? Sim, e aí na terapia, o que que a gente mostra? Que existem outras formas de Sim. demonstrar aquele sentimento. Uhum. Isso. Porque aquele sentimento tá ali, né, Uhum. Carol? Aquele sentimento tá ali. Como Tá é ali. que eu Uhum. lido com aquele Uhum. sentimento? Sim. De uma forma saudável, Tá bom. né? Que não vá machucar ninguém, que não vá me Uhum. machucar Machucar. e que eu Uhum. consiga entender o que está se passando. Sim. Até mesmo vamos, né, pensar que essa questão da agressividade tem ali uma questão da raiva, né? Sim, Poder aprender a lidar com a raiva, ela é importante, porque a raiva ela não é uma coisa ruim, né? A gente pensa que é ruim, a gente entende que é ruim, porém ela tem o seu lado bom e só que a criança, nós adultos, né, as pessoas precisam aprender a lidar com esse com a sentimento, raiva. com a raiva. Sabe que tem um livro que é o pré-adolescente, se eu não me engano, é o nome do livro. Uhum, E ele fala sobre isso, assim, que a gente ensina os filhos a lidarem com vários sentimentos, né? uhum. Mas ninguém ensina a lidar com a raiva. E a Uhum, raiva é algo que todo mundo em algum momento tem. tem. Uhum, Então, sim. como é que a gente lida com a raiva? Sem machucar ninguém, sem Sim, ferir sim. ninguém, sem Uhum. se machucar. Então, a escola, eu sempre digo que a escola é um parque de diversões para várias coisas que Várias coisas. Sim. acontecem, Uhum, né? sim. Uhum. Só que ao menos a escola é um lugar seguro, porque ali tem outros Tem. olhares, Uhum, né? Tem o olhar da professora que acompanha ele. uhum, Geral, se é até o quinto ano, né? Acompanha uhum. ele todos os Todos dias, os dias. Uhum. né? Se é depois, tem os professores percebem, né? Percebe? Sim. E até mesmo quando tem vários professores, né, depois do quinto ano, uh, o aluno ele acaba criando um vínculo com determinado professor, né? Sim, Ele acaba se sim. Vai por aproximando, afinidade, vai né? pro final. É isso mesmo. Vão por afinidade. Uhum. Deixa eu Sim. ver aqui, Carol, que se a gente tá esquecendo alguma coisa. Eu tenho aqui. Mas a gente está tendo a questão da alteração brusca de De comportamento, que é comportamento. Uhum. Sim. de que aparece na escola. Uhum. Tem uma outra questão que está aparecendo muito para mim, que é a ansiedade infantil, Sim, os sim. E medos, a Raquel né? coloca aqui, ó, e temos que engolir o choro. Essa questão de engolir o choro. Engolir o choro. Uhum. Se eu não me engano, eu até postei semana passada sobre o que não dizer aos meninos, né? E uma delas Uhum. era engole o choro, né? Uhum. Como é importante trabalhar essa questão das habilidades de vida e da Sim. inteligência emocional. Porque o Inteligente, que que sim. é inteligência emocional, gente? Vamos aproveitar. Inteligência emocional é você, desde que o seu filho é pequeno, ir nomeando sentimentos, ir nomeando Uhum. Uhum. situações Vocês. para o teu Uhum. filho, né? E quando ele sente raiva ou quando Poder ele permitir ele sentir raiva, né? sentir Estar a raiva. junto, né? Estar junto para poder mostrar uma habilidade, né? Poder permitir. Tu sabe que o Arthur tá nessa fase de ficar meio bravo, assim. Uhum. E eu digo para ele, tu tem algumas opções, assim, né? Tu pode bater nessa almofada, né? Ou tu Uhum. pode gritar, ou tu pode rodar ao redor da calma, né? Uhum. Por que que a gente vai dizendo, olha, existem outras formas de tu lidar com a tua raiva sem Uhum. jogar um brinquedo no chão, que vai Uhum. ter uma consequência, né? Uhum. Porque quando a criança é muito pequenininha, ela não sabe que outra forma Não. ela vai fazer Uhum. aquilo. Não. Então é o adulto que tem que ir de novo naquela ponte, né? Vai Uhum. naquela ponte e vai orientando essa criança. Como é que ela lida com isso? Sim. Porque a raiva, ela é um sentimento que não é muito falado, assim. Não. Ah, jogou o brinquedo? Não, não dá para jogar o brinquedo. Uhum. Tem outras alternativas. Quais são? Uhum. E poder pensar, né, Fra, que já que nós estamos falando dessa questão da inteligência emocional, de que por trás dessa raiva tem uma tristeza, né, e que e nós não acessamos essa tristeza, não permitimos acessar essa tristeza, né, e aí precisa ensinar isso também para a criança, né, para o adolescente também poder aceitar que às vezes não é a raiva em si, sim, é uma frustração, é uma tristeza que está ali,
né? E que vem em forma de raiva. Uhum. Porque assim, ó, por exemplo, não pode pegar tal brinquedo. Aí Uhum. joga, né? Então, como é que vai fazer isso, Uhum. né? Vai Sim. dando Vai dando alternativas. Como é que tu alternativas. pode resolver essa Isso. questão? Uhum. Sim. Isso é um exemplo, mas teria que ser uma outra live só para falar de inteligência Uhum. emocional, né? Com certeza. Podemos pensar numa próxima live para falar É sobre só isso. para falar de inteligência Sim. emocional. Uhum. Mas a Sim. inteligência emocional passa pelos pais, né? Por Passa. isso que eu digo assim, Uhum. ó, pais estudem sobre o desenvolvimento do filho. Porque às vezes o pai se queixa de uma questão do filho, e quando a gente vai ver, o filho está numa fase de desenvolvimento em que Uhum. aquilo faz parte do desenvolvimento. Sim. Tu Aquilo sabe que tem que acontecer. Tu sabe que tu falando dessa questão de estudar, ela é muito importante, né? Vou trazer uma coisa até minha. O meu bebê nasceu prematuro, né? Então a gente, para olhar para o desenvolvimento dele, o que ele está aprendendo, né? O que ele nos mostra nos dias, assim, a gente tem que olhar para a idade corrigida dele. Sim. Sempre olhando para a idade corrigida. Isso vai até os 2 anos, né? Então, e aí às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas como assim não está engatinhando? Como assim não nasceu o dente, né? Tudo tem o seu tempo e vem conforme o desenvolvimento, né, da criança, daquele bebê, enfim. Então, e o meu bebê é 2 meses, né? Então eu tenho que olhar para trás sempre 2 meses, olhar para a idade corrigida. Então isso é difícil às vezes, sim, é difícil, mas também é importante tu saber, né, o que está acontecendo e isso vai ficar tudo bem, né? Passa, né? E tá É bem. porque essa questão da comparação ela é muito complicada, Isso. né, Uhum. Carol? Sim, é. Porque um bebê, não Uhum. importa se ele vai Não, caminhar com um não, ano e um ano e dois, não. um ano e... Uhum. ele vai caminhar, Vai gente. caminhar. Uhum. O dente vai nascer, Vai nascer. né? Uhum. Claro, se um bebê de 1 ano e 5 meses não estiver se dirigindo para caminhar, daí a gente tem que ter um outro Sim. olhar, Outro, né? com certeza. Mas a curva, cada um tem uma curva de Isso aí. desenvolvimento, Uhum. É bem isso. né? Uhum. Só que existe sim essa apreensão, essa comparação de o meu nasceu dente, o meu não nasceu, o meu já trocou o cabelo, o outro não, já está engatinhando, né? Cuidado, Cuidado, mães. sim. Porque Uhum. às vezes a gente fala, e assim, né, Carol? Às vezes a gente fala sem se dar conta. E isso também O meu acontece na com tal adolescência, né? idade, o meu com tal idade já andava. Uhum. Isso vai acrescentar o Vai. quê? Esse Uhum. tipo de comentário acrescenta o quê Acrescentou o para tua quê? amiga Uhum. que está ali do lado com o bebê? Ela Sim, vai pensar, meu Deus, tem alguma coisa errada com meu filho. tem. Uhum. Então a gente tem que cuidar muito E não tem. também quando a gente vai falar essas Por isso que coisas. é importante estudar e poder entender, e aí tu não entra nesse circuito, não entra nesse, né, nesse círculo, nessa comparação, e na adolescência também acontece isso, né? Até mesmo os próprios adolescentes se comparam também. E assim, né, na adolescência tem uma fase em que a menina, ela amadurece mais cedo, Uhum. né, e Sim. os meninos não. Não. Uhum. Então tem toda essa discrepância, Sim. que ela dura um período, mas ela existe. E sim, Uhum. só que quem gera essa competição? Da onde vem essa Da onde vem? competição? Uhum. Sim. Né? Então eu sempre digo, vai acrescentar, porque se não vai, gente. Não vai. É isso aí. Bem isso. Fran, estamos chegando no final da nossa live, Sim. né? Enfim, nossa, eu quero te agradecer, foi muito bom conversar contigo, ter essa troca, Eu né? tava até com Falar. saudade, Carol, porque a gente se vê Ai, nas também. escolas, e aí faz Isso, tanto tempo faz que a tanto gente não tempo. se vê nas Isso escolas, né? mesmo, verdade. E eu não sei agora quanto tempo a gente vai se ver, né? Quando que as escolas vão voltar, enfim, né? Mas daqui a pouco vamos pensar uma próxima live aí para falar de É. inteligência emocional, algum outro assunto. Quero agradecer as pessoas que participaram conosco da Olha, live. o Lucas chegou. Oi, Lucas. Lucas é lá da escola. Ah, olha ali, que Sim. legal! O Lucas, ele Obrigada, me acompanha Lucas. seguidamente, né, Ai, Lucas? muito bem, Lucas. Bem, que bom. Obrigada, E Paula. obrigada, Paula, Tá dizendo que né? ela amou. Sim, É que passa muito rápido aqui, gente. sim, E aí a passa. gente tá num foco, vai pro outro, mas é assim mesmo. Sim. A Raquel do Prado, muito É bom minha prima, ouvi-las. querida. Opa, que Obrigada, legal. Raquel, pelo apoio. Sim, Ela é obrigada. psicóloga também. Ela é psicóloga também. Ah, que Sim. legal. Opa, uma família de psicólogas. É. Olha, e Ai, a Gi, sim, sabe quero que mais. Manda assunto elogio aí, Gi, de. de ideias.
Em elogio de psicóloga vale mais, né? Que entende da Sim, área que a gente tá. Mas, sim. Carol, eu quero te agradecer, Tá. pelo convite, eu adorei. Uhum. Agora é a minha vez de te convidar, Tá bom, pensar num então. tema. Pensa num tema aí. Mas eu adorei, obrigada, Então tá. gurias. Ah, o Obrigada, Lucas gente. também que Nossa, tá foi uma noite aí. Vamos maravilhosa. tirar a fotinho, Vamos, Carol. aham, Peraí, vamos. peraí. Deixa eu ver se eu não vou desligar isso aqui quando eu for tirar, né? Porque Tá. o meu, ele. Eu te disse, eu quase desliguei o telefone. Peraí. Desligou? Sim. Eu não vou conseguir tirar foto, eu não acredito. Tá, eu Eu vou ter tirei que aqui, tirar o depois eu te meu. mando. Peraí, peraí. Tenta aí. Consegui agora, peraí. Conseguiu? Sim. Gente, dê paciência aqui pra nós que nós queremos tirar uma foto. Deu. Deu? Então tá, Então tá. gente. Carol, Muito vê se tu obrigada. consegue salvar, tá? Porque eu esqueci Sim, de eu vou gravar na tela. salvar. Muito obrigada, gente. Um bom resto de semana para vocês. Um Beijo, beijão para gente. vocês, tá bom? E Beijo. até mais. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.